Bom dia, pessoal! Mais uma vez, professora Carla, Biologia. Hoje a gente vai falar de um assunto, né, que é considerado por muitas pessoas, né, por muitos alunos, um assunto muito complexo, tá? Mas o que acontece? É um assunto que tem muitos detalhes, né, mas é um assunto que faz parte primordial do funcionamento do nosso corpo, que é a chamada respiração celular, né? Então, como é que as células respiram? Lá no ensino fundamental e comumente para o entendimento geral das pessoas, a respiração é inspirar e expirar, né? Então, a entrada de ar e a saída de ar, né? Mais conhecida também como a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Só que a respiração celular não é só isso, né? Você tem muitos mais detalhes aí e a respiração celular, ela tá ligada totalmente a produção de energia pela célula, né? Então, tudo que a gente se alimenta, né, vai ser transformado em energia para manter o funcionamento do corpo, tá? Então, quando se fala de respiração celular, né, coisas que são importantes a gente saber é que essa respiração celular, ela pode acontecer no citoplasma e nas mitocôndrias, tá? Sendo que nas mitocôndrias, né, ela vai ocorrer em dois processos, o chamado ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, e na respiração celular, ou também conhecida como fosforização oxidativa, tá? Já a glicólise, ela vai acontecer no citoplasma, tá? E nos procariotos, como eles não têm as organelas celulares, todo esse processo de respiração celular vai acontecer no citoplasma, tá? Uma outra coisa importante da gente saber é que a respiração celular é como os organismos obtêm energia, né? E ela vai ocorrer sempre dentro da célula, então dentro do meio celular, tá? E essa respiração celular, ela pode acontecer aeróbia, no meio aeróbio, né? Ou seja, com presença de oxigênio, e também no meio anaeróbio, onde eu não tenho processo de oxigênio. E essa respiração celular, ela vai ser chamada de fermentação, que é aí a quarta, quinta parte da nossa aula sobre respiração celular, porque a fermentação é um processo muito importante, tanto para o corpo dos seres vivos, quanto para a produção de substâncias que são importantes para o funcionamento, né, para a nossa alimentação e para a geração de energia em outros seres, tá? E como é que o corpo vai obter essa energia através da respiração celular? Justamente oxidando uma molécula orgânica, tá? No caso dos livros e o que a gente estuda na biologia no ensino médio é a oxidação da glicose, tá? Mas a respiração celular, ela também pode oxidar proteínas e lipídios, né? Não sei se alguém se lembra de uma das nossas primeiras aulas, quando a gente estava estudando compostos orgânicos, né? Que eu disse que o corpo primeiro, ele vai consumir todo o carboidrato que ele encontrar, ou seja, toda a glicose. Depois ele consome os lipídios e depois as proteínas. Então, justamente entra aí nessa questão da respiração celular, tá? E qual vai ser o resultado dessa respiração celular? A formação de ATP, de adenosina trifosfato, que vai ser a molécula, né, que o corpo vai usar para gerar energia, né, que o corpo vai fazer, a respiração celular vai quebrar a glicose para produzir ATP, e também calor, né? Então, por isso que quando a gente pratica um exercício físico e está queimando, né, a glicose que a gente consumiu, a gente sente calor, tá? Não necessariamente o suor, tá, gente? Mas a gente sente o corpo aquecido, porque a gente está quebrando as moléculas de glicose, tá? E, né, qual vai ser aí essa fórmula para a gente entender essa quebra da glicose, né? Então, eu vou ter 6 glicoses, né, 6 moléculas de glicose e mais 6 moléculas de oxigênio, tá? E essa quebra que vai acontecer pelas etapas de respiração celular, que são a glicólise, o ciclo do ácido cítrico, ou também conhecido como ciclo de Krebs, que é o sobrenome do
cientista que descobriu esse ciclo, e também a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, tá? E essa glicose com esse oxigênio, ela vai ser transformada em gás carbônico, água e energia, que é a formação da ATP, que o corpo vai usar para gerar energia mais calor, tá? E em qual processo eu vou ter essa transformação da glicose em gás carbônico, né? Então, na glicose e no ácido cítrico, tá? E o oxigênio em água na cadeia respiratória. Então, muita gente imagina, né, que é o oxigênio, a quebra do oxigênio, né, o uso do oxigênio que vai gerar o gás carbônico. Mas não. O oxigênio que a gente respira vai gerar água, tá? E vai ser a glicose que a gente consome que vai gerar o gás carbônico, tá? Então, a gente não respira oxigênio, né? A gente não troca o oxigênio pelo gás carbônico, né? Na verdade, quem vai formar o gás carbônico é a glicose e quem vai formar o oxigênio que a gente respira vai formar água, tá? Uma coisa importante é a gente entender como é essa molécula de ATP, né? A chamada adenosina trifosfato. Professora, da onde veio essa adenosina? A adenosina veio justamente lá dos ácidos nucleicos, gente, né? A adenosina lá do DNA que a gente viu que é, né, uma base nitrogenada. Então, eu tenho a adenina, né, ligada a um açúcar, no caso aqui a ribose, e a 3 moléculas, né, a 3 fosfatos. Então, por isso, adenosina trifosfato, né, por causa que ela é ligada a 3 fosfatos. E ela vai ser armazenada em forma de ATP, tá? E esse ATP, durante esse processo de respiração celular, né, das 3 etapas, da glicólise, do ciclo do ácido cítrico e da cadeia respiratória, ela vai se tornar em alguns momentos ADP, então adenosina difosfato, porque ela vai perder um fosfato desse que vai entrar no processo de formação das ATPs, tá? Uma coisa importante também quando a gente fala de respiração celular é a questão de entender como uma mitocôndria é, né? Então, a mitocôndria, ela tem aquela forma de feijãozinho, que a gente viu quando a gente estudou organelas celulares, e a mitocôndria, ela tem cristas, né, mitocondriais, que é uma membrana interna da mitocôndria, tá? Então, o processo do ciclo de Krebs, né, e o processo da cadeia respiratória vai acontecer dentro da mitocôndria, né? E dentro de cada uma dessas partes, ou da crista mitocondrial ou da matriz mitocondrial, tá? Sendo que o ciclo de Krebs, ele acontece na crista mitocondrial, né? Na matriz mitocondrial. Então, corrigindo, o ciclo de Krebs, ele vai acontecer na matriz mitocondrial, então, dentro da mitocôndria, e a cadeia respiratória vai acontecer na crista mitocondrial, tá? Que são detalhes que a gente vai ver na próxima etapa da aula, tá? É muito importante, gente, reforçando de novo, da gente fazer os exercícios e da gente acompanhar as aulas e tirar dúvidas com o professor, tá? Muito agradecida por mais esse momento com vocês e vamos para a parte 2 da aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre a glicólise, tá bom, gente? Um grande abraço e até daqui a pouquinho.